Irmãos, eu queria falar de um assunto hoje bem importante para nós. O que tem acontecido com a nossa geração, e a gente tem observado, e alguns crentes mais maduros, eles vão concordar comigo, a nossa geração está sentindo uma dificuldade de andar em fé. Então é uma geração do conformismo, que se conforma com as coisas, é uma geração que sempre está dizendo, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. As coisas é assim mesmo. É uma geração que se conforma. A Bíblia diz para nós não se conformar com esse mundo, mas nós renovar nossa mente. Então a gente tem observado isso muito. Na verdade, eu tenho observado isso muito na nossa época, na nossa geração. Uma geração rasa, uma geração superficial quando se fala de fé, quando se fala de não só fé, mas quando se fala de andar em fé, de declarar a fé nas nossas vidas, de crer na palavra de Deus. Nós estamos vivendo, amém, irmão? Não deixe o inimigo deixar sua mente vagar. Nós estamos vivendo um tempo que a Bíblia muito falou que nós ia chegar a esse tempo, o tempo da apostasia, o tempo onde ia haver uma geração que ia apostatar da fé. Então o que nós mais vemos são pessoas apostatando da fé. O que é isso, pastor? São pessoas zombando da fé. E por esse motivo, alguns crentes estão tendo dificuldade de andar em fé. E eles começam a viver muito uma vida naturalista, ou humanista, né? Seja lá como você pode descrever essa situação. O que é isso que o senhor está querendo explicar, pastor? Uma vida onde você é cristão, se sente cristão, você entende, você sabe que Jesus morreu e ressuscitou por você, e você vem para a igreja, você é ativo na igreja, você é uma pessoa que busca Deus, que você está sempre lutando e ajudando e contribuindo para o crescimento do reino de Deus, mas muitas das vezes acreditando na mudança das pessoas, acreditando na prosperidade das pessoas, dando bons conselhos, como a Jane no último culto ela ministrou, fortalecendo mãos que estavam fracas, mas quando se trata de você tem dificuldade de andar em fé. Parece que Deus restaura todas as famílias, Deus prospera todos ao teu redor, você tem fé para isso, mas quando se trata de você, parece que você tem dificuldade de ter uma fé aonde Deus possa fazer a diferença na tua vida, operar milagre na tua vida, nas áreas que você necessita da tua vida. Então começa a ter uma certa dificuldade de crer e até declara. Até fala, eu creio, mas é um creio da boca para fora, o coração realmente não está crendo naquilo. Então nós estamos vivendo uma geração que está tendo essa dificuldade de andar em fé. É tanto que quando você conversa com alguém hoje, eles tremem na base. E muitas coisas que está acontecendo no nosso planeta. Eu não quero, assim, atiçar a fé de ninguém, atiçar não, tipo, zombar da fé de ninguém, mas assim, tem pessoas hoje que não vieram para o culto porque estão com medo. Então, são pessoas que têm dificuldade de andar em fé. Tem pessoas que não abrem um negócio, não abrem uma empresa porque estão com medo de falir.
Porque tem dificuldade de andar em fé. Parece que acontece com todo mundo, menos com você. Tem pessoas que abrem mão das suas famílias, porque não acreditam que Deus pode mudar e transformar. Mas acredita que outras famílias serão transformadas, mas não acredita na sua própria família. Então, dentro dessa analogia, eu queria que vocês entendessem algo muito importante hoje, e que você se examinasse o seu coração. Eu não estou generalizando. A gente conhece muitas pessoas aqui que têm realmente crido em áreas da sua vida, mas eu observo que em outras áreas parece que a fé tem dificuldade de ter fé em algumas áreas. Eu dou o exemplo da Jane. A Jane saiu do emprego dela, não porque, e ela está desempregada, não é porque ela não tem emprego, as pessoas estão atrás dela, mas ela resolveu dizer, não, eu vou me dedicar às minhas vendas, e Deus tem prosperado a vida dela. A Edileuza, a gente vê que não é empregado, Deus tem, então assim, são pessoas que têm fé naquela área da sua vida. Mas eu vejo pessoas que têm dificuldade de aplicar fé em certas áreas da sua vida. E por você ter essa dificuldade de andar em fé, o que é que acontece? Você acaba aqui neutralizando os milagres de Deus na sua vida, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então acaba que a sua fé, ela se limita quando é para você. Quando é para um benefício para você, parece que a fé se limita. Então o que é que eu estive observando? Eu digo, nós estamos vivendo uma geração, que essa geração, ela tem dificuldade de andar em fé. Mas pastor, por que essa geração tem dificuldade de andar em fé? É porque elas estão vivendo uma vida muito superficial. Elas estão lendo a Bíblia como um livro de história. Elas não estão mais lendo a Bíblia como um livro que é a palavra de Deus inesgotável, cheio de revelação. E quando você passa a ler a Bíblia como se fosse, mesmo você não admitindo isso, mas quando você passa a ler a Bíblia, ou ouvir essa palavra que eu vou ministrar hoje, eu estou fazendo só uma introdução, quando você começa a ouvir essa palavra, ou quando você lê a Bíblia, quando a gente junto, você ouve um versículo, mesmo que você não saiba ler, mas você ouve um versículo de fé, e quando você ouve aquilo, você não consegue absorver aquilo para a tua vida, porque você está olhando para a palavra de Deus, você está recebendo a palavra de Deus na sua vida, de uma forma natural, de uma forma carnal. E a Bíblia diz que, olha, só aqueles que são do Espírito entendem as coisas do Espírito. Então uma das coisas que eu mais observo é que a nossa geração está perdendo a espiritualidade. Elas estão andando muito na carnalidade. E por esse motivo, elas estão tendo dificuldade de andar em fé. Vocês estão me compreendendo? Então essa mensagem eu quero que não é para confrontar você, mas é para você se examinar se realmente isso está acontecendo na sua vida, se você está precisando realmente começar a andar em fé. Em 1 Coríntios, queria que você lesse junto comigo. 1 Coríntios capítulo 3. Escute, irmãos, eu entendo. Se você chegou hoje na igreja, ou se você não é cristão, ou se você não conhece a palavra, ou se você é uma pessoa que está começando agora a compreender, como eu sei que tem pessoas aqui assim, eu entendo você, porque a Bíblia diz que quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, ainda a gente anda na carnalidade.
Eu lembro que quando eu me converti, eu achava que eu já estava santarrão, mas com um ano depois que eu olhei para trás, eu digo, meu Deus, eu era desviadinho ainda. Meu Deus, eu passei um ano desviado dentro da igreja. É porque eu era novo na igreja, então por eu ser novo na igreja, eu ainda não tinha aquela vida no Espírito. Era uma vida ainda carnal. Paulo fala disso. 1 Coríntios capítulo 3. A gente vamos ler do verso 1 em diante, onde diz assim, olha só Paulo falando. Ele escreve aos Coríntios e ele diz assim, irmãos, não lhe pude falar como espiritual. Ela dizendo, eu não pude falar com vocês no espiritual, mas como carnais, como criança em Cristo. Então ele está dizendo, vocês estão começando agora, ainda estão carnal, eu não posso falar com vocês para que vocês entendam o espiritual ainda. Isso era o que Paulo estava dizendo. E Paulo ele continua dizendo, dê-lhe leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo de fato. Vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundano. E ele continua exortando a igreja de Coríntios. Ele diz assim, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Apolo, não estão sendo mundano? Então é aquelas pessoas que olham para você assim, tu é de qual igreja, irmão? Eu sou da Batista do Bosque, que hoje virou estátua. Você é da Batista do Bosque, hoje é estátua. É um pobretão lá, liso, lá no meio dos ricos. Mas só para dizer, eu sou da Batista do Bosque. Então carnal, irmãos, carnalidade. Eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Era assim que eles estavam antigamente, como se Apolo fosse melhor que Pedro. Eu sou de Paulo, eu sou disso. E aí Paulo disse, vocês são carnal. No meio de vocês está tendo divisões. Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar para você que Paulo aí, ele divide o carnal e o espiritual. Ele está dizendo, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava dizendo, tem pessoas na igreja de Jesus que andam na carne, e tem pessoas na igreja de Jesus que andam no Espírito. Em outras palavras, em outros versículos que eu vou ler com vocês aqui, a Bíblia diz que aqueles que são carnais não vão entender as coisas do Espírito. Então se você ler a Bíblia, se você ler as promessas de Deus, você, com um olhar carnal, de uma forma carnal, você vai ver a Bíblia como um livro de história. O João Soares 11:6, vocês conhecem o João, ele conhece a Bíblia dos pés à cabeça, e nem por isso ele é cristão. Ele lê como um livro de história, mas não como um livro recheado de revelações e promessa e poder de Deus. Foi isso que Paulo disse, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Então a Bíblia é poder de Deus, não é meramente um livro de história. E por esse motivo a nossa geração, ela está tendo dificuldade de andar em fé. É muita carnalidade. Então, pastor, como é que eu posso andar em fé? Como é que eu vou poder caminhar em fé? Sabia, irmãos, que até para você corrigir alguém, você tem que ser espiritual para fazer efeito? No momento que, por mais que você seja duro, por mais que você seja firme na sua correção, se você não tiver no espírito, não vai surtir efeito. Aí vocês não entendem, porque muitas das vezes dizem, mas fulano é tão duro com ciclano, mas ciclano não larga o pé dele. É porque a correção é no espírito.
Mas talvez se for uma outra pessoa corrigindo duro, na carne a pessoa não vai aguentar. E aí diz aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 1, diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam no espírito. E aí ele continua dizendo até a forma de corrigir, na brandura, na gentileza, na bondade e humildade. E guarda-te para que não sejais também tentado. Ainda diz assim: olha, você corrige e guarda teu coração, fique esperto também para você não cair no mesmo erro que ele está caindo. Então ele estava falando aqui que o espiritual, ele tem mais condições de andar em fé, de praticar a fé. Mas pastor, agora então me explica, pastor, como é que eu vou poder andar em fé? É isso que eu quero falar com vocês hoje. Como eu vou andar em fé numa geração que está tendo dificuldade de andar em fé? Como é que eu vou andar em fé? Primeiro, leia a Bíblia não como um livro de história, e sim como um livro cheio de revelação que vai falar com você. Creia com todo o teu coração em todas as promessas contidas na Bíblia. Só isso, pastor? É fácil? Não. Leia as promessas contidas na Bíblia, na área que você quer, e memorize ela, e declare a tua fé nela, todos os dias. Amém? Amém, Natan? Olha o que está escrito em Lucas 11, do 9 ao 10. Agora eu vou começar a atiçar a tua fé. Diz assim: por isso digo, peça e receberão, procure e acharão, batam, a porta se abrirá. Porque todos que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta se abre para quem bate. Poxa, se a Bíblia está dizendo que se eu pedir eu vou receber, então eu tenho que ter fé que as minhas orações Deus está ouvindo e Ele vai me dar o que eu pedi. Então eu já vou caminhar em fé dentro da palavra de Deus, que é viva e é poder de Deus. Então eu não estou lendo aqui como um livro de história, eu estou lendo aqui uma passagem da Bíblia que é viva para a minha vida, é uma promessa para a minha vida. Se eu pedir a Deus, Ele vai me dar. Se eu bater na porta, Ele vai abrir. Ai, pastor, eu oro, parece que Deus não me ouve. A Bíblia diz que Ele não está com a sua mão encolhida e nem com seus ouvidos tapados para não ouvir o teu clamor. A Bíblia diz que se tu pedir, Ele vai te dar. Acabamos de ler que a Bíblia diz que se tu bater, a porta vai se abrir para a tua vida. Creia nessa promessa com toda a tua força, com toda a tua alma, com toda a tua intensidade. Creia no que Deus falou a respeito de ti. Isso é andar em fé. Só que a nossa geração está com dificuldade de andar em fé. Está se conformando. A vida é assim mesmo. As coisas é assim mesmo. E está se conformando com uma geração carnal que está influenciando os crentes também, ser carnais. Uma geração que só crê no que vê. Uma geração que tem dificuldade de crer no invisível. Mas quando você olha para a palavra e começa a crer nas promessas, e quando você lê uma palavra dessa, essa palavra é viva, ela é eficaz, ela começa a entrar no teu coração. Lucas capítulo 11, do 9 ao 10, irmãos, coloque aí, anote. Todas as vezes que você estiver sem fé, achando que parece que as tuas orações não estão sendo respondidas, leia, releia, memorize, até essa palavra entrar no teu coração, que é a palavra de Deus, ela é a verdade. Ele diz: se você pedir, receberão.
Jó 11:17 diz assim: a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como ao amanhecer. Pastor, a coisa está difícil. Pastor, está escuro. Você já viu esse termo? Escureceu, pastor. Mas a Bíblia diz que, olha o que a Bíblia diz, vou repetir, Jó 11:17, a sua vida brilhará mais do que o sol do meio-dia, e as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Creia nisso. Eu lembro de uma frase que a Jane falou na última mensagem que ela ministrou aqui. Ela falou algo interessante da Bíblia mesmo, que acredita que passou pela minha cabeça agorinha. A sua vida brilhará mais do que o sol do meio. Ah, sim, me lembrei agora. Que o deserto não foi feito para nós ficar, é para nós passar. O vale da tua vida não é para você morar lá, é para você passar, é uma passagem. Então, se as coisas estão difíceis na sua vida, você não pode se entregar à carnalidade e dizer é assim mesmo. Como é que é uma frase que os antigos diziam? Uns tem tanto que se dana, e o outro se dana tanto e não tem nada. Vocês já ouviram essa frase? Uma falsa crença, uma mentira do diabo, para que você continue dizendo que a vida é assim mesmo. Eu não nasci para ter dinheiro, eu não nasci para prosperar, eu não nasci para isso não, eu nasci. Aí você começa que eu não nasci para isso, vivendo uma vida de carnalidade. Amém, irmãos? E essa vida de carnalidade vai fazer você continuar rodando em círculo no deserto. Por 40 anos o povo de Deus rodou no deserto por causa que eles estavam com dificuldade de andar em fé. Todas as vezes que faltavam as coisas, eles reclamavam, eles murmuravam. E por esse motivo, eles passaram a andar em círculo no deserto. Um percurso que era para fazer em 6 meses, eles fizeram em 40 anos. Mas por quê? Porque estavam tendo dificuldade de andar em fé. Eu vejo essa geração hoje, irmão, uma geração de homens e mulheres de Deus que estão tendo dificuldade de andar em fé. Uma geração de homens e mulheres de Deus que estão sendo influenciados pela carnalidade lá do mundo lá fora. É assim mesmo, a vida é assim mesmo. Então escute. A sua vida brilhará mais do que o sol. Essa é uma promessa para a sua vida. Mais do que o sol do meio-dia. E as suas horas mais escuras serão claras como o amanhecer. Escute, está escuro? Vai clarear. Isso é andar em fé. Está escuro? Vai melhorar. Isso é andar em fé. Em Lucas capítulo 18, versículo 27, diz assim: mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis ao homem, são possíveis a Deus. Pastor, eu nem vou tentar isso não, pastor, porque é impossível. Pastor, eu nem vou tentar, não é impossível acontecer. Irmãos, eu já vi pessoas, líderes espirituais da igreja, dizendo que não ia tentar uma coisa porque era impossível. Digo, meu Deus, como é que está o nível de fé dos cristãos hoje? A Bíblia diz que aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. E você tem que ter ler essa palavra, memorizar ela, colocar ela no coração e andar em fé, andar debaixo desta palavra. É impossível para mim, é impossível.
Para o homem é, mas para Deus não é impossível. Deus disse que vai clarear, a minha noite escura vai clarear. Deus também falou que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Então eu vou andar em fé. Andar em fé. Largar a carnalidade, largar a naturalidade e começar a andar em fé, andar na espiritualidade. Escute, tem crente que se diz ser crente, que está pregando aí nas internet da vida, um crente natural. Quando um crente anda em fé, sabe como é que eles chamam? Meninice. Esse dia está rolando um vídeo aí no TikTok, de um culto pentecostal, e aí pegaram uma partezinha de um culto pentecostal, aquele mover do Espírito poderoso no culto, e dizendo assim: é por isso que você metendo pau no pentecostal, nas pessoas pentecostais, nas pessoas que realmente buscam a Deus, que sente a palavra, sente a presença de Deus. Irmãos, por incrível que pareça, você vê embaixo uma lista de crente apoiando isso, apoiando o outro crente falar mal do outro crente. É simples. Um crente verdadeiro, ele vai entender que o homem natural não entende as coisas do Espírito, então ele não vai entender, ele vai achar que aquilo é loucura. A Bíblia diz que o homem natural vai ver isso como loucura, mas o homem espiritual vai ver como o quê? Poder de Deus. É poder de Deus. Então nós estamos vivendo uma geração que as pessoas estão tendo dificuldade de andar em fé, porque estão sendo influenciados pelo naturalismo, pela carnalidade, e você está sendo estacionado. Você está estacionando a sua vida, porque você está andando pelo natural. Mas na hora que você despertar e começar a andar no espiritual, na hora que você for para a palavra e ver as promessas que Deus tem para a tua vida, o que Deus fala acerca de ti, o que Deus fala a teu respeito, tu vai parar de dar ouvido para as pessoas lá fora, tu vai parar de dar ouvido para os carnal, para os natural, e tu vai começar a dar ouvido para a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz e que sabe tudo acerca de nós. Aí você vai começar a andar em espírito. As pessoas dizendo: tu não vai conseguir. Aí tu disse: talvez você não consiga porque você não tem Deus, mas Deus me garante que sobre todas essas coisas eu serei mais do que vencedor. Você vai andar em fé, nada te abate. E a tua fé vai atrair a ação de Deus na tua necessidade. A tua fé vai atrair o milagre de Deus na tua necessidade. É fé. Então hoje, se nós não tiver cuidado, eu lembro um tempo que quando a gente entra na igreja, a gente é um pouco imaturo. Quando a gente logo se converte, a gente fica crítico. Então eu lembro que há um tempo atrás eu olhei, sabe, irmãos, eu olhava para certas igrejas. Uma delas era a Universal, e por muitas das vezes eu, como crente mesmo, nunca cheguei defamando para os outros, mas eu mesmo, a minha opinião mesmo, eu dizia que tinha muita coisa errada ali. Sabe, hoje eu entendo, irmãos, a indignação do Bispo Macedo. Ele é indignado, sabe por quê? Ele é indignado, ele diz que não consegue entender um homem, uma mulher que serve um Deus tão poderoso viver uma vida de miséria. Um Deus tão poderoso, mas por quê? Mas por que isso acontece, pastor? É porque são pessoas que andam na carnalidade, não têm dificuldade de andar em fé. Quando você anda em fé, as coisas começam a acontecer. Eu sou prova viva disso.
Todas as vezes que o diabo tenta me derrubar, eu começo a me apoiar no que Deus fala a meu respeito. Eu começo a me apoiar naquilo que Ele me prometeu. Eu não olho para a circunstância que eu estou vivendo. Eu olho porque... Eu não olho para a circunstância que eu estou vivendo. Eu olho para a minha recompensa lá na frente. Escute. As tuas noites escuras serão claras. Deus, Ele promete aqui que as nossas noites escuras serão clareadas. Aleluia. Então nós não vamos dizer é assim mesmo. Nós não vamos falar para ninguém é assim mesmo. Deuteronômio 4:31. Deuteronômio 4:31. Ai, pastor, parece que Deus não me ouve mais. Eu oro e parece que Ele não me escuta mais. Deuteronômio 4:31. O Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará. Você vai crer no que as pessoas falam lá fora? Você vai crer na carnalidade ou você vai crer no que a Bíblia fala? O nosso Deus é um Deus de misericórdia e nunca vai te desamparar. Creia nisso. Ele está vendo o teu sofrimento, Ele está vendo a tua angústia, Ele está vendo o que tu está passando, Ele sabe o que tu precisa, Ele sabe, e na hora que você clama, Ele te ouve. Pastor, mas tem que entender uma coisa. Jesus falou que por discípulo pegar só uma túnica, uma sandália e não levar bagagem. Então todo cristão tem que viver uma vida miserável, né, pastor? A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre. Ele, sendo rico, abriu mão da sua glória e se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Provérbio capítulo 10, versículo 22 diz: as bênçãos de Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Pare de crer. Para de crer no que as pessoas falam. As pessoas carnais lêem a Bíblia e querem empurrar coisas para cima de você. Fala bonito, de uma forma tão, sabe, aquela sabedoria humana. Aí tem uma oratória tão polida, sabe, uma oratória que te chama a atenção, que tu diz assim, que quanta sabedoria, como essa pessoa é muito bem polida, não engole um S que nem o meu pastor, não tem dificuldade de ler que nem o meu pastor, olha como ele é sábio. E aí ele começa a enfiar um monte de minhoca na tua cabeça e te tornando uma pessoa natural. Porque ele conhece a palavra, viu? A gente percebe que ele conhece. A Bíblia diz que aquele que conhece a palavra e não segue é mentiroso. Conhece nada, ele conhece as histórias da Bíblia, ele conhece a leitura da Bíblia, mas ele não conhece no poder eficaz da palavra viva, na revelação, nas promessas que a Bíblia tem. Ele não sabe. Tenha fé, é fazer com cada pensamento seu, cada convicção sua, já tenha no coração que você já recebeu aquilo que você pediu. Isso é andar em fé. Vocês estão pedindo o quê? O que é que você pediu para Deus? Uma casa própria, para sair do aluguel? Vocês já estão pedindo isso? Vocês estão o quê? Estão andando em fé?
Vocês estão se comportando já como se já recebeu aquilo. O cego Bartimeu estava sentado na beira do caminho. A Bíblia diz que quando ele clama por Jesus, que os apóstolos vieram e disseram assim: Jesus te chama, o mestre te chama. Ele largou a capa. A capa dele significava algo que era para ele pedir esmola, era o credencial do governo na época, mas ele largou a capa. Ele estava dizendo o quê? Não preciso mais dessa capa. O mestre me chama, ele creu no milagre antes que o milagre acontecesse. Você tem que crer no que tu pede a Deus antes que aconteça. Isso é andar em fé. Isso é andar em fé. Marcos 11, 24 diz assim: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedires, credes que recebestes, será assim convosco. Marcos capítulo 11, versículo 24. Tudo que você pedir em oração, crendo que já recebeu, será assim feito. Isso é andar em fé. Isso é andar em fé. Certas palavras que não podem sair da sua boca, que você tem que apagar do seu vocabulário. Primeira palavra, será? Apague essa será do seu vocabulário. Talvez. Apague do teu sabor. Talvez um dia. Isso deve ser banido do seu vocabulário. Eu não estou falando aqui de pensamentos positivos, irmãos. Pensamento positivo você encontra lá naquele livro de autoajuda. Até no hinduísmo tu encontra uma pessoa ensinando sobre você ter pensamento positivo. Eu estou falando de ter fé na palavra. Ter fé na palavra. O que é que a palavra diz? Então eu tenho fé nela. É na palavra, não é outra coisa, é na palavra. Isso é fé em Deus. A palavra é viva, ela é eficaz. Então eu vou ter fé na palavra. Tiago 4, capítulo 7, diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resista ao diabo e ele fugirá de vós. Em Salmo 30, capítulo 30, versículo 5, diz assim: porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pelo amanhã. Eu não mereço, pastor, eu sou tão pecador, eu não mereço, eu fiz uma coisa terrível, Deus acha que está me castigando. A ira dele dura pouco, mas a misericórdia dele dura a vida toda, a bondade dele dura a vida toda. Não deixe nada neutralizar a tua fé, porque senão você está invalidando o sangue de Jesus na sua vida. Ele limpou, ele te curou, ele te sarou. Fique longe de pessoas incrédulas. Pare de ouvir vídeo de pessoas incrédulas na internet. Pare de andar com pessoa incrédula. Aí você vai começar a entender que as coisas começam a florescer na tua vida. Você começa a andar em fé. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem é bem-aventurado, a Bíblia diz. Eu vejo pessoas, meu irmão, que vai pedir um conselho sobre relacionamento conjugal. Tem o seu discipulador, tem o seu líder espiritual para pedir o conselho. Vai pedir lá da colega do trabalho. Não se detém no caminho, nos conselhos dos ímpios. Não aceite o conselho dos ímpios. Porque os ímpios, a primeira coisa que vai dizer: faz que nem eu, larga esse traste. Nunca vai te dar um bom conselho. Pare de andar com pessoas incrédulas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Outra coisa para você manter a sua vida em fé:
pense sempre na grandeza de Deus. Eu gosto muito de meditar naquelas passagens de Êxodo, quando Deus abre o mar vermelho e eles passaram a seco. Quando eles chegam lá do outro lado, Deus pede para Moisés estender a mão, o mar se fecha com todos os inimigos do povo de Deus. A grandeza de Deus. A hora que Eliseu recebe a capa de Elias e recebe a unção dobrada, bate sobre o rio se abre. A grandeza de Deus. Se Deus fez isso, imagine essas coisinhas que eu estou vivendo hoje. Se Deus fez tudo isso e a sua fé começa a aumentar, porque você começa a pensar e meditar na grandeza de Deus. Não existe limites para o nosso Deus. E para encerrar, relembre os feitos passados que Deus fez na sua vida e seja grato. Seja grato a Ele. Receba, declare que a bênção já é sua. Ande em fé. Não fique atemorizado. Não fique atemorizado, ande em fé. Escute uma coisa que eu vou dizer para vocês. Eu tenho pessoas aqui que me acompanharam no início da igreja. Tem pessoas que diziam assim para mim, se caso, escute algo. Pastor, se o senhor tinha uma banda aí de fora, uma banda de uns amigos, que queria vir tocar aqui. Nós queríamos ir lá para a sua igreja, ficar tocando lá, lhe ajudar. Eu digo, eu vou formar os meus filhos na fé, para tocar lá. Pastor, olha, vai dar uns 4 gatos pingados na sua igreja, porque o pessoal gosta de banda, de som ao vivo. Cadê a banda? Olha o tanto de pessoas que estão aqui ouvindo. Porque eu andei em fé. Não porque as pessoas falavam a meu respeito, e sim porque a Bíblia dizia a meu respeito, que eu ia ser líder de multidão. Eu já fui fazendo um encontro, eu acho que a Marceli lembra desse dia. O ônibus parado, eu dizendo, Marceli, já gastei o dinheiro todinho do encontro, não tem mais dinheiro, e nem tem o dinheiro do ônibus. Mas Marceli, Deus vai fazer um milagre, o pessoal entrando no ônibus. Tinha que pagar o ônibus. Na mesma hora que o pessoal entrando no ônibus. Eu creio que a Marceli lembra desse dia. Uma pessoa chegou, pastor, eu vim dizimar. Eu olhei para a Marceli, olha aí, viu, Marceli? Dinheiro do ônibus. Andando em fé, Deus jamais ia me desamparar. Jamais. Aprenda a andar em fé. Se coloque de pé em nome de Jesus.